Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Com as eleições municipais em andamento, hoje a gente volta a falar sobre as doações aos candidatos, agora para analisar essas contribuições sob o ponto de vista da legislação eleitoral e do direito penal. Uma doação regular, devidamente contabilizada e declarada, pode configurar um crime. Que elementos definem a fronteira entre a lei penal e a eleitoral para a análise de determinada contribuição? Quem explica essas e outras questões para a gente é o Procurador da República Marco Antônio Ganagi Barbosa, que atua no MPF em São Carlos, no interior de São Paulo. Procurador, ainda existem indefinições sobre a tipificação penal de corrupção nos casos de doação eleitoral. Considerando a legislação hoje vigente, é possível identificar o crime de corrupção em uma doação que na análise da lei eleitoral, é considerada regular? Essa questão traz o problema da relação entre corrupção e a prática desse delito em contexto político-eleitoral. Na realidade brasileira, nós temos inúmeros exemplos de casos, de ações penais e de investigações em que se apurou exatamente a utilização de campanhas eleitorais e de o financiamento dessas campanhas para a transferência de recursos oriundos de acordos de corrupção. Essa questão ela estava presente na ação penal 307, aquela ajuizada contra o ex-presidente Collor, lá na década de 90, também no caso Mensalão, e após a Operação Lava Jato, em ações penais e investigações mais recentes. Em todos esses casos se verificou essa relação entre corrupção e utilização para essa prática delitiva dos financiamentos e das contribuições para campanhas eleitorais. Então a dificuldade para o direito penal e para as investigações é saber quando uma contribuição para a campanha eleitoral ela é legítima, porque é voltada para o financiamento dessa campanha, ou quando, ao contrário, se trata de valor recebido e oferecido no contexto de uma prática delitiva. Atualmente é proibida a doação eleitoral realizada por pessoa jurídica. Remanesce, entretanto, a possibilidade limitada de doação por pessoas físicas. Em razão disso, me parece que tende a diminuir essas hipóteses de análise de prática de delito de corrupção em face de doações eleitorais devidamente contabilizadas, né? Aquelas que são realizadas de acordo com a legislação eleitoral. Entretanto, isso não exclui, por evidente, a possibilidade de eventuais contribuições não contabilizadas realizadas por pessoas físicas ou pessoas jurídicas, por empresas, e que é a prática denominada como Caixa 2 eleitoral, como elemento de um delito de corrupção. Então, mesmo após a limitação dessa influência do poder econômico sobre o poder político, ao se limitar as doações das empresas, isso não exclui a possibilidade fática de contribuições se aproveitando desse contexto de campanhas eleitorais, de se realizar pagamentos, de se realizar contribuições à margem da legislação eleitoral, o que volta ao problema, então, de saber quando essas contribuições, ainda que regulares ou mesmo irregulares sobre a ótica da legislação eleitoral, são, em realidade, elementos de um delito de corrupção. Então, a regularidade eleitoral de uma conduta ou dessa contribuição por si só não afasta a possibilidade teórica de se praticar por meio dessa doação regular um delito de corrupção. Essa possibilidade, inclusive, já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em alguns julgados relativamente recentes, em casos oriundos da Operação Lava Jato. Uhum. E como esse tipo de doação é visto sob a perspectiva da legislação eleitoral e também do direito penal? A regulação da lei eleitoral traz algum tipo de impacto sobre a análise penal de um delito de corrupção? A legislação eleitoral ela tem por objetivo proteger a legitimidade e regularidade do processo eleitoral.
Então, as normas sobre financiamento de campanhas eleitorais, elas pretendem garantir a isonomia entre os candidatos, regular o grau de influência do poder econômico sobre o poder político, exige transparência nessa relação. Então, em tese, quando praticada de acordo com a legislação eleitoral, a doação à primeira vista ela é entendida como parte legítima desse processo político eleitoral. E ela, inclusive, é relevante para o financiamento e para o próprio funcionamento do processo democrático, porque permite o funcionamento dos partidos para as doações realizadas para os partidos políticos ou mesmo viabiliza essas campanhas eleitorais. Então, com isso, quando realizada de modo legítimo, assim, ela não pode ser... Ela se move, né? Então ela é um pagamento, é uma vantagem, é uma contribuição que está inserida na esfera pública ou política. A gente pode considerar um exemplo simples, né, do caso da doação eleitoral comum, ordinária. Por exemplo, um sujeito que concorda com a proposta de determinado candidato, a eleição para a prefeitura do seu município, por exemplo, porque entende, inclusive, que a eleição daquele candidato vai lhe trazer algum benefício pessoal, porque o candidato ele prometeu asfaltar determinado bairro, ou mesmo dar uma atenção especial para o saneamento básico daquele município, alterar o regime de prestação do serviço de saneamento, ou outras propostas que iriam afetar e melhorar a vida daquela pessoa. Então, aqui fica até evidente, né, nesse exemplo que não se trata de corrupção. Ainda que se trate de oferecimento ou recebimento de uma vantagem, que é a doação, visando a prática de determinado ato por aquele candidato quando ele virar agente político. Então aí há uma relação entre a doação e a vantagem e um ato que seria praticado pelo agente político, como asfaltar determinado bairro. Formalmente, por isso, há coincidência entre algum desses elementos e aqueles elementos descritos pela lei penal a definir corrupção, ao definir o delito de corrupção. Por isso que existe essa zona de incerteza, porque a lei penal ela é insuficiente ao se analisar os elementos previstos pela lei penal e realizar uma interpretação literal, ela é insuficiente para dar conta da aplicação do delito de corrupção nesse contexto político eleitoral. E nesse exemplo que eu dei, a diferença é que a doação aqui ela integra então a legítima participação do cidadão e do próprio candidato no campo político eleitoral. E a corrupção, por sua vez, ainda que não prevista na literalidade da lei penal, mas o que está por trás e o que ela pretende proteger, me parece, e evitar, é a mistura entre o público e o privado, né? Então, na origem histórica do delito de corrupção, já se coloca essa questão de criar um tipo penal quando o exercício da função política ou da função pública ele é realizado mediante o recebimento de vantagens privadas, quando se atrela o exercício de uma parcela de um poder estatal que deve ser colocada na sua perspectiva instrumental para atender os interesses da sociedade, ela é colocada em realidade para se obter vantagens privadas, né? Então seria um abuso de poder por meio de obtenção de vantagens privadas para um desempenho de uma função pública. Então é esse dever próprio, essa norma de conduta própria que parece conferir e ser o conceito material do delito de corrupção. Parece esse o fundamento e o objeto de proteção do delito. Então ele pressupõe uma mistura entre essas duas esferas, a esfera política e a esfera privada, um cruzamento de fronteira entre as duas esferas, né? Então a doação, para ser um delito de corrupção, para ser um elemento de um delito de corrupção, ela não pode estar inserida nessa esfera política ou na esfera pública. Então é uma questão até prévia ao direito penal, né? Mas que é relevante para se definir um dos componentes e um dos elementos normativos desse delito.
Então, levando em conta essa definição de corrupção como confusão entre o público e o privado, como recebimento ou oferecimento de vantagem privada em troca da prática de uma função política, a tarefa difícil nesse campo político-eleitoral passa a ser definir os critérios e pensar os critérios para delimitar quando uma contribuição para a campanha eleitoral ela está inserida de modo legítimo numa esfera política e quando, ao contrário, ela integra a esfera privada, né? Então, o cumprimento da legislação eleitoral me parece que é um indício relevante de que aquela contribuição está inserida na esfera política eleitoral. Ela confere uma aparência de ilegalidade para aquela situação, é um caráter indiciário de que a doação integra a esfera política, a esfera pública. Então, por isso, para se analisar essa doação em um contexto de corrupção, o Ministério Público tem um especial ônus de demonstrar por outros parâmetros que a doação, em realidade, ela integra a esfera privada, porque em que preze cumprir as regras procedimentais daquela legislação eleitoral, em realidade, essa doação ela não se relaciona com o legítimo financiamento de um processo político eleitoral. Então, não é uma tarefa muito simples, né? Mas, em linhas gerais, é possível, sim, que uma doação eleitoral, né, regular ou irregular, sob a ótica da legislação eleitoral, ela se constitua elemento de um delito de corrupção. Mas, sem dúvida, essa análise ela tem que ser bem criteriosa para que não se considere como penalmente relevante conduta que estaria inserida na esfera legítima de liberdade dos cidadãos e, mais do que isso, conduta relevante para o próprio processo político eleitoral. Uhum. E como é feita a distribuição de um caso como esse? A jurisprudência já fixou que crimes relacionados às campanhas são julgados pela Justiça Eleitoral. Mas mesmo que a lei eleitoral classifique aquela determinada doação como regular, vai caber algum tipo de condenação por corrupção, por exemplo, no âmbito da Justiça Federal? O Supremo Tribunal Federal, em 2019, fixou, por apertada maioria, a competência da Justiça Eleitoral para apreciar os crimes eleitorais e os crimes comuns conexos, então incluindo aí corrupção, lavagem de dinheiro, etc. Então há um efeito aí processual relevante em se delimitar exatamente cada figura típica, em saber quando existe apenas corrupção, quando existe, ao contrário, algum delito eleitoral que vai atrair a competência da Justiça Eleitoral para apreciar todos os delitos praticados em um mesmo contexto. Em regra, essa contribuição para a campanha eleitoral não contabilizada é que gera essa discussão. Então, a questão só se coloca quando se trata da denominada prática do caixa 2 eleitoral, porque a jurisprudência vem entendendo que essa prática de contribuições não contabilizadas e não declaradas no processo de prestação de contas daquela campanha eleitoral, ela constitui o delito de falsidade ideológica eleitoral. Então, o delito de falsidade ideológica eleitoral está relacionado com as informações prestadas durante o processo eleitoral e se entende que na prestação de contas, ao se omitir determinada contribuição para a campanha recebida pelo candidato ou pelo partido, ao não se declarar, existiria uma falsidade ideológica. Então haveria esse crime eleitoral. E esse crime eleitoral, que tem a pena bem baixa, atrairia a competência da Justiça Eleitoral para apreciar todos os demais crimes conexos. Então, quando se trata de uma doação eleitoral regular, que foi contabilizada e que foi declarada, inclusive, então essa questão sequer ela se coloca, né? Então, nem se cogita da prática de algum ilícito eleitoral. Então, se houver o entendimento de que aquela contribuição serviu para a prática de um delito de corrupção, essa conduta seria apreciada pela Justiça Comum, federal ou estadual, para apreciar apenas esse delito comum, porque sequer se cogita da prática de ilícito eleitoral. Mas mesmo nesse caso de doação não contabilizada, né, que seria o caixa 2 eleitoral, me parece que é possível e necessário analisar cada caso específico para verificar se essa contribuição, essa vantagem, de fato constituiu uma contribuição para a campanha eleitoral. Então, até o tipo penal de falsidade ideológica eleitoral, ele fala da falsidade, da declaração falsa
para fins eleitorais, né? Então, me parece que não basta uma alegação genérica de que determinado valor recebido por aquele investigado serviria para financiar despesas de campanhas eleitorais. É necessário ter elementos robustos, indiciários de prova, para indicar que, de fato, o valor tem relação com aquela campanha eleitoral e não foi devidamente declarada no processo de prestação de contas. Se não houver essa conexão com a campanha eleitoral, apenas uma alegação genérica, me parece que sequer se cogita aí de crime de falsidade ideológica eleitoral. E a questão seria apreciada exclusivamente para apreciar eventuais crimes comuns, como corrupção e demais outros delitos. E nessa última hipótese, a competência seria da Justiça Comum Federal ou estadual. Na sua avaliação, qual que é o peso que a falta de uma lei que tipifique o crime de Caixa 2 tem nesse cenário de indefinições jurídicas? Alguns países da nossa tradição jurídica, como Portugal e Espanha, criaram tipos penais específicos e próprios para lidar com essa questão da movimentação de recursos financeiros em desacordo com as regras eleitorais, sem a devida contabilização, sem a devida transparência, né? Em violação a essas regras que visam justamente limitar e dar transparência em relação à influência, o grau de influência do poder econômico sobre o poder político. Na realidade brasileira não existe um tipo penal específico para essa prática chamada de Caixa 2 eleitoral, mas se costuma aplicar o delito de falsidade ideológica eleitoral. O problema é que o delito de falsidade ideológica eleitoral, além de ter uma pena muito baixa, ele não foi pensado e não visa proteger essa situação da movimentação financeira e da influência indevida do poder econômico sobre o poder político. A falsidade ideológica se refere à prestação das informações corretas nos processos eleitorais. Mas se costuma aplicar o direito de falsidade ideológica eleitoral nas situações de recursos financeiros e de contribuições que são recebidas pela campanha e pelos candidatos que não são declarados no processo de prestação de contas eleitoral. Então essa omissão de dados para fins eleitorais é visto como um crime eleitoral de falsidade, o que evidentemente não é adequado para lidar com a questão do Caixa 2 eleitoral. Então aí estaria justificada por isso o debate e eventual criação de um tipo penal específico para essa prática chamada de Caixa 2 eleitoral, que em tese o que atualmente ou é uma falsidade ideológica eleitoral ou não vai ser crime algum, ou eventualmente pode constituir, como vimos antes, um elemento de um delito de corrupção, mas desde que presente os demais requisitos desse crime específico. Então isso justificaria a discussão e eventual criação de um tipo penal específico, mas me parece que essa discussão sobre a criação do novo tipo penal, ela necessariamente precisa ser feita levando em conta outras medidas extrapenais que poderiam conferir um maior controle sobre essa relação entre o dinheiro e as campanhas e os partidos políticos. E os partidos políticos ocupam aí essa posição central no regime democrático e uma posição central em relação às candidaturas, em relação às campanhas eleitorais. Então, me parece que mais do que prever esse tipo penal específico, é importante prever medidas de regulação relacionadas ao funcionamento dos partidos políticos, que têm esse papel essencial, relacionadas a maior integridade e maior transparência dos partidos na administração e no recebimento desses e na aplicação desses recursos, tanto recursos públicos oriundos do fundo partidário, do fundo eleitoral, quanto as contribuições privadas. E que medidas seriam essas para promover a transparência do uso de recursos? Em um texto publicado sobre esse tema, a Procuradora Regional Eleitoral Silvana Battini, em uma obra organizada pelos também procuradores Daniel Salgado, Ronaldo Pinheiro e Vladimir Aras, ela aponta algumas medidas concretas que poderiam ser adotadas na seara eleitoral para regular adequadamente essa questão
do dinheiro envolvendo campanhas eleitorais e os partidos políticos. Então, uma primeira medida, a título de exemplo, seria aprimorar e tornar mais efetivo o processo de prestação de contas, né? Atualmente, esse processo ele se resume a uma checagem formal da contabilidade autodeclarada, né? Então, inclusive, resulta muitas vezes em aprovação das contas após esse processo formal, e essa aprovação é utilizada para dar um ar de legalidade para aquela conduta praticada. Então, uma medida que seria relevante em relação a esse problema que nós estamos discutindo é estruturar adequadamente para que se faça uma auditoria detalhada dessas contas, né? E em caso de não utilização adequada dos recursos, que se tenham sanções adequadas e compatíveis com a gravidade dessa prática. Uma outra medida seria pensar na responsabilização e maior transparência e prestação de contas dos partidos políticos. Então, hoje o financiamento, como vimos, ele é dos partidos e das campanhas, ele é preponderantemente público, né? Oriundo do fundo partidário e fundo eleitoral. Então, comparando aí os órgãos públicos ou outros atores mesmo que recebem recursos públicos, nós vemos que o dever de transparência e de prestação de contas dos partidos políticos é muito baixo, né? O partido político é uma pessoa jurídica de direito privado, possui autonomia garantida e exerce esse papel fundamental no regime democrático, né? Mas até como meio de fortalecer essa função essencial, me parece que medidas como essas sugeridas pela Silvana Battisti para garantir maior transparência e prestação de contas dos recursos recebidos pelos partidos, seja recurso público ou mesmo privado, são medidas importantes, inclusive os recursos privados, porque justamente é nessa ocasião que se estabelece essa relação entre o agente privado e o agente político, que pode resultar em acordos ou em ajustes que configuram, junto com outros elementos que podem configurar corrupção. Então essas medidas para maior transparência e maior prestação de contas são imprescindíveis, além de se pensar na incidência mesmo da lei de improbidade e na lei anticorrupção em relação aos partidos políticos. Então, a ideia geral seria discutir a tipificação do Caixa 2 eleitoral junto com medidas extrapenais, visando criar um ambiente mais adequado de incentivos para tornar um ambiente do processo eleitoral mais equilibrado e com prevenção das práticas delitivas. Essa foi a nossa conversa com o Procurador da República Marco Antônio Ganagi Barbosa. E nós estamos chegando ao fim dessa edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.